E aí eu fiz a matéria com Selma. Selma não é uma pessoa que é minha amiga, eu tenho uma admiração profunda por Selma, mas Selma é muito amiga de minha amiga irmã Giovana. E eu conhecia muito Selma de ambientes assim, privados, né? De reuniões, Giovana falava muito de mim para Selma, Giovana falava muito de Selma para mim. Só que a gente nunca teve um contato muito próximo. Eu sempre admirei muito Selma Santana. Aí eu falei, quer saber? Vou fazer a matéria de justiça restaurativa com Selma. Perfeito. Ora, eu casava, é tipo uma sexta-feira de tarde, eu acho. Perfeito. E vai ser gostoso. Foi gostoso, mas foi trabalhoso. Porque Selma não dá truque. Não dá truque. E realmente, assim, Selma merece toda a credencial por ser uma professora altamente consistente naquilo que ela se propõe a fazer. A gente, como eu já comentei isso aqui, inclusive, até algum momento, a gente tinha que ler um livro por aula. E ela sorteava na hora quem ia ser o relator do livro. Eu caí uma vez, não tinha lido quase nenhuma do livro, ela sabe disso. Contei com a solidariedade dos colegas, um colega que passou para mim assim, tipo, toma aqui o meu livro. Quem nunca, né? Aluno, né? Toma aqui meu livro com meus esquemas aqui, os resumos, e eu fui lá, fazer as coisas lá. E eu achei bem interessante isso, porque tem até uma coisa chamada de CNV. Sabe o que é CNV? Não é CVC, parece coisa de companhia, né? De turismo. Que é chamada comunicação não violenta. Que é uma forma que você tem de se comunicar com a pessoa de maneira que não é uma maneira agressiva. Então, ao invés de porquê e um porquê não, é uma comunicação não violenta. Precisa, né, amiga? Você está vendo o que acontece? É porque, assim, ninguém dá muito crédito para essa discussão aqui, dessas coisas. Mas quando a gente começa a se abrir para bater esse papo, você sai com um crescimento, assim, absurdo com um negócio desse. Eu digo por mim, que eu sou meio cético em relação a tudo isso. O legal é que, assim, eu gosto de dar um depoimento como alguém que estava, não vou falar o termo correto, porque eu estou gravando, né, tutupom, mas aquela pessoa estava nem aí para essas histórias todas. Ah, me poupe, conversa chata. Pois eu vi que não. É importante, eu aplico no dia a dia. Especialmente esse aqui, futuro e não passado. Não adianta você pensar que o pai da criança ou a mãe da criança fez aquilo outro. Gente, vamos focar na criança, vamos focar no presente, vamos falar de desenvolvimento, vamos falar por aí, vamos falar aqui para frente. Passado você não controla, você vai para frente. Entendeu? Então, primeiro qual é? Então, voltando para cá, portanto. Primeiro você vai separar a pessoa do problema. Qual a consequência disso? A ambientação. Segundo, focalizar o interesse em jogo, não na posição das partes. Tem mais coisa, peraí. Terceiro, você vai, no caso, buscar opções, os negociadores tentarão sempre buscar opções de ganho mútuo. Sempre tentar opções de ganho mútuo, ainda que esse ganho mútuo advenha de soluções criativas. Tá certo? Uma forma de obter isso é através de uma técnica chamada de, que vocês conhecem de outras coisas, chamada de brainstorming. Brainstorming, na tradução livre, quer dizer tempestade de ideias, que é o seguinte: vamos começar a falar no ambiente seguro, por isso que a conciliação e a mediação não podem ser públicas, porque as pessoas têm que ter, inclusive, um momento de fazer o brainstorming, de falar assim, vamos botar para fora tudo que me incomoda e todas as ideias que eu gostaria de ter. Tem um momento para isso. Não quer dizer que vai ser sempre esse caos, mas sempre vai falar. E aí vamos tentar pensar na seguinte forma. Aí vai ter 3 consequências dessas opções daí. Consequência 4, aliás. Consequência 1, tá certo? Ou seja, separar opções dos julgamentos das opções. Julgamento de valor, né? Segundo,
ampliar opções, porque às vezes você pensa por um ângulo, mas às vezes tem possibilidades que você nem enxergava e que o outro sugere, você tem que estar aberto a sugerir. Terceiro, buscar os benefícios. A letra está horrível, né? Eu sei disso. Benefícios mútuos. E 4, buscar formas de facilitar decisão, ficou aqui, do outro, que é a velha boa alteridade, tá? Decisão do outro, ou seja, de tentar ver forma de facilitar a decisão do outro. Não é você impor sua decisão, é tentar facilitar que a pessoa também possa participar do processo decisório. Isso também é importante a partir daí. Mas isso começa do brainstorming, ou seja, começa de você muitas vezes, porque você não pode achar, por mais inteligente que você seja, por mais sensível que você seja, você tem que colocar uma posição de humildade. Eu quero dialogar, eu quero bater papo, eu quero, na verdade, conversar sobre tudo isso daí. Tem mais algumas coisinhas aqui, tá? Vê esse horário, viu que você tinha falado. Viu? Eu sei. Eu sei que você está interessado, você está aí segurando. Seguinte. Outra coisa. Esse é a minha cara. Se tem um critério, minha cara é esse que eu vou falar com vocês agora. Insistir em critérios objetivos. Gente, se tem uma coisa que é a minha cara, é a cara de Belmiro, é insistir em critérios objetivos. Comigo funciona a velha técnica, hashtag, sem tempo, irmão. Isso aqui é a minha cara. Eu não tenho paciência para mimimi com nada, com relacionamento. Eu até sou mimizento, mas eu não tenho paciência para ficar... Não tenho paciência com isso. Eu sou... Inclusive, eu até peço desculpas para aquelas pessoas que eventualmente mandam dúvidas e que às vezes eu respondo de maneira mais, mais objetiva. Mas, por exemplo, até comentei com vocês aqui mais cedo. Foi assim. Estamos agora na fase da seleção de conciliador, que assim, já passou a prova, já se viu questão que foi absurda, já se saiu o resultado da prova do gabarito das objetivas, já se passou o prazo de recurso, já se recorreu. Aí fica um povo me perguntando duas coisas que eu não sei responder. Número 1, eu sei que pergunto o que eu acho, beleza. Mas eu já fiz 2 lives, tudo vai fazer o seguinte, Belmiro, você acha qual vai ser a pontuação mínima para poder entrar? Não sei. Mas essa dúvida, eu acho até uma dúvida até razoável, porque eu pergunto base na minha experiência e tal. Eu não acho a dúvida péssima, não. Sabe qual é a dúvida péssima que eu acho? É perguntar assim, Belmiro, você não acha que a questão X deveria estar anulada, não? Sabe o que eu estou dizer? Para mim, deveria ser anulada a prova inteira. Porque aquela prova inteira, mas de falar, estou aqui exagerando propositalmente. Mas tinha muita questão naquela prova, das 2 provas, questões assim, completamente loucas, absurdas. Para mim, anulava desde o conteúdo do edital. Porque o edital, para mim, assim, foi uma coisa, teve coisas ali meio loucas. Então, assim, já passou. Vamos focar no que vem, o que? Futuro. E coisas que objetivos que podem ser feitos. Não vai ficar nesse rolê aí complicado. Então, o que vai acontecer com relação a isso? Então, você vai... Olha que interessante isso. Olha só. O que quer dizer isso, na verdade, na prática? Quer dizer o seguinte. Ao invés de você ao invés de você se basear na pura vontade das partes, eu quero, você vai se basear em critérios objetivos. Quais sejam? Valor de mercado. Outro, opinião especializada.
Outro, costumes. Outro, eficiência. Custos. Esses são, meus amigos e amigas, argumentos que são argumentos que você pode utilizar na ancoragem de sua negociação. E eu me percebi que, apesar do tribunal só querer pagar por leigo R$ 5 e fazer audiência de conciliação, eu sou um bom negociador. Você sabia que eu fiz várias negociações já que não sairia negociação? Eu cheguei e falei o seguinte, chega o fornecedor e fala assim, eu ofereço para a parte autora R$ 2.500. Aí a parte autora fala assim, não quero aceitar. Meu advogado também não quer aceitar. Só que também tem um problema, né? As amarras, né? Porque o juiz leigo não pode ficar também antecipando o julgamento. Aí o que eu faço? Aí eu, sem antecipar julgamentos, eu falo assim, eu busco criar objetivos. Falo assim, o senhor conhece a magistrada dessa vara? Ah, conheço, doutora Micheline, beleza. Para não me envolver, eu falo assim, qual é a média de dano moral que a doutora Micheline dá? Ah, eu sei que não é muito alto. Isso é notório, estou falando assim porque é notório. Tudo bem. Se eu sabia, eu falo com o advogado, podemos falar só quando passamos coisas. O senhor sabia, por exemplo, que se o senhor sabia que o senhor é advogado, né, doutor, advogado, né? Que o senhor, se eu for buscar recurso, pode cair na turma tal, e não subir teu custo. Aí eu começo a trazer critérios objetivos. Além disso, na média, então eu trago assim, parâmetros que são objetivos com relação a esse fato. E aí eu percebo que isso acaba percebendo. Aí que eu falo, o senhor prefere consultar com o seu cliente lá fora para chegar num parâmetro? Faça isso. Aí eu chamo o próximo da pauta e já monto a ata. E aí o outro vem, inverto e acabou. E aí chega e fecha acordo. Viu, tribunal? Me pague meu dinheiro, entendeu? Então assim eu faço um negócio porque são o quê? Critérios objetivos. Fala assim, negativou meu nome, não sei o quê, tirou, me ligou 50 vezes no dia. Sim, gente, beleza. Mas o problema é discutir o quê? É discutir esse ponto que vai, na verdade, ocorrer com base nessa questão daqui. Aí, para não perder tempo, ficar copiando, eu vou falar com vocês algumas coisas interessantes. Eu falei aqui, na verdade, o quê? Antes, eu falei do modo soft. Eu falei do modo hard. E eu falei da negociação baseada em problemas, que é a negociação com base em princípios. E aí eu vou agora dizer apenas a vocês o seguinte. Na negociação que ela é soft, os participantes são amigos. A meta é o acordo e todos eles aceitam tudo para manter o relacionamento de amizade. Isso é soft. Então você faz de tudo para não perder a amizade. Só que a soft é uma coisa que, sinceramente, nem sempre acontece. Não é verdade? Já a negociação hard é a negociação em que os participantes são adversários. Falei muito rápido, não foi? Vou voltar para a soft. Na soft eles são amigos. Vou botar aqui no quadro. Amigos. Tá certo? A meta é o acordo. E, no caso, a busca é manter o relacionamento custe o que custar. Custe o que custar. Ainda que as pessoas não estejam satisfeitas. Qual é a negociação? Essa aqui é chamada negociação colaborativa. Colaborativa. Já a negociação competitiva, o que ela fala? Os participantes são adversários, vou botar adversário para não ficar ADV, parece que eu estou falando que é advogado, né? Adversários. A meta é a vitória. Tirei tudo dele, tirei a guarda do filho dela, né? Tipo isso.
E um exige do outro concessões do outro para manter o relacionamento. Viram a diferença? Só que assim, você não cede nada. Quem cede tudo é na de cima. Nessa de baixo, você exige que o outro conceda tudo. Essa é a negociação competitiva. Agora, na negociação com base em solução de problemas, vou colocar em azul. Então, os participantes são solucionadores de problemas. A meta é um resultado sensato. Resultado sensato. E a maneira pela qual você resolve é o quê? Separar pessoas dos problemas. Ficou horrível minha letra, mas dá para entender, use o bom senso. Separar pessoas dos problemas. Que eu estou com preguiça de escrever. A meta é, no caso, separar pessoas dos problemas. Por que isso? Tem muito mais coisas, tá? Muito mais coisas, a tabela é gigante. É porque eu vou botar no material de vocês. E aí, vocês vão ter, na verdade, com relação a isso. Vê só. É porque eu botei só as 3 primeiras critérios, mas são tipo uns 12 critérios diferentes. É um manual, entendeu? Então, acontece o seguinte. Olha que interessante. Você tem que separar a pessoa dos problemas e você vai ter que ceder a princípios e não a pressões. Isso é interessante para resolver, por exemplo, uma crise, por exemplo. Você ter que... Eu já fui, inclusive, muito desse problema. Quando eu fui já chefe algumas vezes, coordenador de faculdade, outras posições também, eu tive que demitir pessoas que eram meus amigos. E aí... instintivamente, mas eu queria ter sido treinado para isso, eu consegui ir conforme princípios. Utilizar o quê? Desempenho. Aí você vai fazer o alerta antes, e você vai conversando. Ou então você diz, infelizmente, a faculdade está fazendo um corte. E aí você tenta ser o quê? Minimamente leal para poder seguir nesse caminho daí. Então, quanto mais você conseguir separar as pessoas dos problemas, melhor vai ser esse tipo de conflito, porque nós somos humanos e somos regidos também por emoções. Então, nós temos, na verdade, esse tipo de situação que vai acontecer. Só que não para por aqui, né? Na verdade, tá certo. Esse, na verdade, é um método. E temos ainda o seguinte. Existe um método que é o quê? Tchau, tchau. Um método que envolve o quê? A questão do além da barganha. Além da barganha. O que é, na verdade, o além da barganha? É porque, na verdade, o que vai acontecer? Nesse método que vai além da barganha, então, as partes, elas acabam fazendo um ponto de reserva. Um ponto de reserva. Esse ponto de reserva é chamado, no inglês, literalmente de reservation point, ponto de reserva, que é o quê? Por exemplo, no caso de um vendedor, por exemplo, envolve, por exemplo, o chamado preço mínimo. Preço mínimo. E aí, esse preço mínimo, ele não vai ser revelado para a outra parte. Então, digamos que ele aceitaria vender o imóvel dele por 300 mil reais. Mas ele pede 350, ou 400. E aí ele deixa uma barganha, a famosa gordura, para que possa haver essa ideia de negociação. Isso daí tem um nomezinho, que é o chamado de BATNA.
BATNA, ele é uma expressão comprida em inglês, chamada de Best Alternative to a Negotiated Agreement, mas, em português, traduziu-se como sendo MANA. MANA é a sigla que envolve o quê? Melhor alternativa à negociação de um acordo. Então, essa melhor alternativa, ela envolve o quê? Ela envolve, na verdade, não só o estabelecimento de valores, mas pensa, por exemplo, em formas de se proteger contra situações de maus acordos que coloque a outra parte, ou a sua própria parte, numa situação pior do que a anterior. Por que isso? Primeiro porque esse mana, vou botar aqui, o mana ou BATNA, vamos falar o termo em português, que é o mana. O mana, ele tem um problema que não pode ficar somente na barganha do preço. Então, o mana, por exemplo, ele visa proteger dois objetivos. Primeiro é proteção perante um acordo que se pretende proteção contra um acordo que se deveria rejeitar, e além disso, extrair o máximo de recursos, sobre o acordo. Então, vários autores colocam o seguinte, que muitas vezes esse acordo, ele acaba, vamos dizer assim, acaba sendo muito insatisfatório e acaba também desestimulando, vamos dizer assim, uma negociação que fosse vantajosa para ambas as partes. Então, a melhor alternativa para isso seria a proposta que é o tal do mana, também chamado de BATNA. Lembre de Batman, né? Parece com essa ideia daí. Então, é o seguinte. Qual a ideia que se faz? Eu vou dar exemplo sobre a questão da própria casa. Nós falamos aqui sobre a ideia ligada à casa do seguinte. Eu só aceito vender a casa por R$300 mil mínimo. Ou 350 para não revelar o seu preço mínimo de ancoragem. Mas a proposta é a seguinte. Tá, beleza. Você não quer vender a casa por esse valor. Você está certo. Agora, se for pensar o seguinte. E se você, por exemplo, você no caso, não vender a casa, você vai manter a casa indefinidamente no mercado? A casa vai sofrer desvalorização? Você vai, no caso, você vai alugá-la, demoli-la, você vai transformar a área em estacionamento, você vai, no caso, deixar alguém more nela indefinidamente. Então, a discussão que envolve o sistema mana, não é só ficar na questão da precificação, mas também falar das circunstâncias desvantajosas por aquela teimosia de se manter naquele acordo, ou naquele preço mínimo de ancoragem. Então, esses argumentos um pouco mais amplos vão, na verdade, fazer com que a parte ela possa até mesmo aceitar uma condição de acordo que melhora o preço da negociação. Então, mediante o sistema mana,
Então, ou BATNA, então, na verdade, isso não vai apenas para efeito de preço, mas também você vai utilizar argumentos, que sejam argumentos, portanto, que envolvam também, eventualmente, não se fechar o negócio. Então, tem que se buscar sempre, na verdade, fechar o negócio, esperando, o negócio jurídico, inclusive, pensando justamente com relação a toda essa proposta que é utilizada. Aí, a negociação, ela tem, na verdade, ela tem fases de negociação. Então, primeiramente, a primeira fase é justamente a chamada fase de preparação. Primeira fase é a fase de preparação. Preparação. Então, a preparação do negócio, ela é importante pelo seguinte, porque na preparação se descobre o quê? Os próprios interesses. Ou seja, é importante que saiba os seus próprios interesses e também levantar informações sobre a outra parte. Então, a preparação envolve justamente essa ideia daí que é importante. E, além disso, essa preparação em que você conhece os interesses e também você levando informações sobre a própria parte, também leva a outra situação também curiosa, que é o seguinte, você acaba levantando sobre a melhor forma de comunicação. Então, aquela pessoa é uma pessoa problemática, é uma pessoa conflituosa, é uma pessoa tranquila, é uma pessoa mais sensível, é uma pessoa mais razoável, e aí você vai, a partir daí, estruturar a sua forma de se comunicar. Você vê que nada disso, não tem criança que, não tem aí, como falam, ninguém é menino, né? Tudo isso, na verdade, envolve toda uma técnica, e vocês aí todos, inocentemente achando que essas coisas que o vendedor, que chega para você, e que percebe que você é vaidoso ou vaidosa, e que fala assim, nossa, que belos olhos você tem, né? E tudo isso, você acha que essa pessoa não sabe que isso é uma estratégia de sedução, para daí conseguir fazer você fechar qualquer negócio. Oh, ficou tão boa essa roupa com você, né? E por aí afora. E além disso, o que vai acontecer? Vai se verificar também as perguntas que vão ser feitas para a outra parte, e também vai considerar o tipo de relação com a outra parte também. Essa relação é uma relação de curto prazo ou instantânea, é o vendedor, comprador, que de repente está ali e vai embora. No caso judicial, portanto, é aquela situação impessoal que você não tem relacionamento com aquele cliente, não tem interesse com aquele cliente ser mantido. No caso, ou uma relação, portanto, que é importante considerar também a permanência daquela relação. Isso tudo também envolve na preparação. E também é importante também que se coloque no lugar do outro. Lugar do outro. Eu sei que muita gente está nem aí para isso, mas isso também é importante para que se perceba que a pessoa também tem esses problemas também, para que você consiga ter um pouco mais de sensibilidade. E a sensibilidade acaba gerando o quê? Conexão. A conexão às vezes facilita o diálogo, muitas vezes, com a outra parte. Então essa, ou a outra parte, ou do colaborador, ou outro, portanto, negociador. Muito bem, então essa, portanto, primeiro é a fase de preparação. Aí na segunda fase, nós teremos também o quê? Justamente a própria condução da negociação. Ou seja, a condução da negociação, ela vai investir o quê? A qualidade do tempo investido, certo? Em que, na verdade, um dos ouros da negociação
é a própria troca de informações também, exercendo também o que? Justamente a famosa e muito falada e muito festejada escuta ativa. E o que é a tal da escuta ativa? Escuta ativa quer dizer o seguinte, envolve você entender o que o outro quer, para daí ampliar as possibilidades de negociação. E aí, por fim, temos a etapa 3, que envolve justamente, vou botar aqui 3 e 4, que é fechar o acordo, e também a própria execução do acordo, que envolve aspectos relacionados também à ideia de boa-fé e que são, portanto, assim levantados. Bom, gente, então como é que vai funcionar em relação a essa situação? Eu sei que esse rolê aí, essa história toda, tudo muito lindo, dá vontade de você abraçar todo mundo, e dar as mãos e ir por debaixo do arco-íris, né, em busca do pote de ouro. E a gente fica, portanto, achando que tudo isso parece que é uma conversa que acaba não convencendo muitas pessoas, porque, na verdade, você fala, e se não houver margem para negociação? Então, entenda uma coisa interessante. A ciência da negociação também é tão boa que ela também envolve o quê? Também envolve também riscos. Há também riscos na negociação. Eu estou falando o seguinte, e aqui eu não estou me contradizendo, estou aqui, na verdade, dizendo o seguinte a vocês. Sabe o sistema multiportas? Que eu falei a vocês, o judiciário é uma das portas. Ele deve ser sempre lembrado, porque nem sempre a negociação ela é algo positivo, porque a negociação ela também envolve, vamos dizer assim dessa maneira, ela também envolve riscos, porque pode não ser boa para as partes, pode não ser, portanto, adequada para as partes. Então, primeiro, essa adequação pode ser parcial, que é no sentido da técnica utilizada, pode ser que não seja no melhor momento utilizado, e por isso nossa legislação processual permite que o magistrado até mesmo suspenda o andamento do processo, se perceber que existe margem para negociação entre as partes, tá? E aí, então, e também existem o quê? Mecanismos também. Tem situações em que admite-se o uso ou da mediação ou da conciliação. Depende do caso, depende das partes. E também existem variáveis, como trabalhar com privacidade, trabalhar com celeridade. Não adianta a negociação não terminar nunca, né? Custos, complexidade, a solução vinculante e por aí afora. E aí o curioso é saber o seguinte, que existem diversos, todos teóricos falam o quê? Que, na verdade, tem casos que não são passíveis de ir para a negociação. E quem diz isso, eu já mencionei esse teórico aqui mais cedo, é o próprio Owen Fez. Eu acho que Patrick ali fica sabendo um monte de coisa, aprende um monte de coisa ao longo do dia, né? Um monte de coisa. Owen Fez, lá de Yale, na década de 80, ele falou o seguinte, ele falou que, na verdade, muitas vezes tem casos que acabam não sendo adequados para haver uma negociação. E ele tem um argumento muito interessante, por isso que ele veio com essa contramão e muita gente parou a pensar. Porque, na verdade, muitas vezes o judiciário, ele diz que a função do judiciário
não é solucionar controvérsias, que é o que a gente acha, né? Mas é dar um significado adequado aos valores públicos. Então, um dos riscos que vão existir, é justamente a parte ligada ao quê? Ao desequilíbrio de poder. É um risco. Outro risco é um consentimento legítimo. Me refiro ao quê? As partes não deram consentimento adequado com relação ao que está sendo devidamente negociado. Também envolve aspectos também relacionados a uma postura antiética. Então, a crítica de fez não pode ser uma crítica completamente, vamos dizer assim, descartada. Mas temos que, portanto, verificar que existem situações em que a negociação ela merece também uma discussão sobre esses casos concretos. Bom, muito bem. Então, galera, eu vou dar agora uma paradinha. A gente volta já já para completarmos o nosso assunto de hoje. Até mais.